essa informação, trazendo o que eu apurei, tá? O Alex Arce foi um pedido, vou ser bem objetivo, do Ramon Dias. Na primeira semana que ele chegou no Corinthians, logo no início que ele chegou, ele sugeriu a contratação do Alex Arce, pediu para o Fabinho Soldado e companhia, as pessoas que trabalham ali com as negociações, também para o Cifute dar uma avaliada. E o Corinthians foi pesquisar e foi assistir vídeos, colher informações, enfim, não é? O Corinthians tem as contratações, né, dos profissionais que trabalham lá dentro e tem também os jogadores que o treinador pede. Então, o Ramon Dias foi um pedido do treinador, tá? Isso que eu apurei, o Corinthians está avaliando. Eu não tenho uma resposta ainda se o Corinthians vai fazer a proposta. O jogador está sendo avaliado e agora, né, é aguardar para ver se vai rolar essa proposta ou não para esse jogador, tá? O Alex Arce tem 1,87 m, está avaliado em 3,5 milhões de euros, mais ou menos. Chamou a atenção aí do Corinthians, foi revelado no Cerro Porteño, vive uma excelente fase na LDU, ele atua no Equador, tá? Na LDU do Equador, em 25 partidas ele balançou as redes 20 vezes, tá? E contribuiu também, né, com 2 assistências. Enfim, é um jogador que 20 gols em 25 jogos, pô, interessante, tá? Tem passagem por clubes na Argentina e no Paraguai, a altura também contribui bastante, é um jogador alto, né? Um jogador aí de 1,87 m, atleta, né, que o Corinthians está de olho no mercado da bola, jogador de 29 anos, já experiente, né, o Alex Arce, 29 anos, defende a LDU do Equador, e é isso, é um pedido do Ramon Dias, é o que eu apurei para vocês, tá? Pedido exclusivo do Ramon Dias. Ó, tomando a minha aguinha aqui. Vamos embora aí para a gente falar muito do Coringão, porque agora vem as informações exclusivas para vocês, tá? Corinthians baixou a pedida para vender o Wesley no mercado da bola, isso mesmo. O Wesley que não vive uma boa fase, né? Tá se dedicando, como eu disse lá, treinando em 2 períodos, aquela coisa toda. Ontem mesmo não foi bem e tinha um representante de um clube europeu, né, na Neoquímica Arena ontem, acompanhando o futebol do Wesley, né, para ver o Wesley de perto, e fez uma proposta de 16 milhões de euros ao Corinthians, tá? Ah, Samir, mas baixou a pedida? Baixou, baixou o que estão oferecendo? Baixou, vou fazer o quê? Uns podem oferecer 16, outros podem oferecer 20, 30, de cada um. Estou falando dessa proposta que chegou, a mais recente, ofereceram 16 milhões. E uma fonte me disse, tá, que o Corinthians não aceitou de início vender por 16 milhões e pediu 22 milhões de euros, tá? Essa passa a ser a pedida do Corinthians agora no mercado da bola. Então anote aí, você que gosta de escrever aí as minhas informações, tudo. Isso é informação exclusiva, meu amigo. Isso é informação sem erro. Pode escrever na fé aí que essa é a verdade, tá? Corinthians hoje, qualquer proposta que ele recebe de 16 ou de 18, o Corinthians pede 22, tá? Então quer dizer, a pedida do Corinthians hoje é 22 milhões no mínimo para vender o Wesley para o futebol europeu. É claro que o Corinthians nunca vai dizer isso em público, porque se chegar uma de 25, nós aceitamos até 22, então não pode dizer isso, né? Seria burrice, faz parte, né, do jogo, faz parte do mercado. O Corinthians escondeu, então falar que pede 25 ou 30. Mas nos bastidores, a verdade para você é essa, tá? 22 milhões é o que o Corinthians pediu agora, né, nessa última proposta que recebeu 16 e também já que havia recebido uma de 18. Então, essas são as propostas, tá? Uma é do Crystal Palace de 18, essa de 16 eu não sei de quem é, tá? E o Corinthians, né, pedindo 22 milhões de euros. Né? Eu não sei se o Crystal Palace também vai baixar a pedida, ou vai baixar o que ofereceu, melhor dizendo, porque quem viu o Wesley de perto ontem ofereceu 16, né? Vamos aguardar, mas o Corinthians quer 22, essa informação é exclusiva para você. Eu não soltei a vinheta para ir mais rápido, tá? Vamos embora e falar agora de Cuéllar e Gonzalo Plata, tá? O Corinthians continua negociando com jogadores e também com os clubes árabes, tá?
O Corinthians tem o lado bom da negociação, é que tanto o Plata como o Cuéllar querem jogar no Corinthians. Essa é a verdade, tá? O Cuéllar tem falado com o Fabinho constantemente. Fabinho Soldado, né? Tem tocado essa negociação junto ali com as pessoas de confiança que ele tem. O Corinthians fez novas propostas para Gonzalo Plata e para Cuéllar. E como são essas novas propostas, Samir? Vou te explicar. Tem gente interessante negociando isso, fazendo coisa boa no Corinthians lá. E o que me falaram é que as propostas não foram aumentar o valor da proposta. Né? Por exemplo, o Corinthians ofereceu 8, agora está oferecendo 9. Até porque o clube árabe, vamos falar do Gonzalo Plata, o clube árabe havia até aceitado uma proposta do Corinthians, ficou na bronca, isso é uma informação exclusiva também, tá? Ficou na bronca com um jogador que não treinou. O técnico acabou liberando ele porque ele estava negociando com o Corinthians e os árabes ficaram na bronca. A gente sabe que funciona assim, a gente já viu com o Neymar, enfim. Lá não é brincadeira, meu amigo. Eles ficaram na bronca com o Gonzalo Plata e aí recuaram naquilo que tinham conversado com o Corinthians. E olha que eu nunca dei isso, hein, de proposta aceita, nada disso. Tô falando algo que eu apurei agora para vocês, tá? Eles tinham gostado de uma proposta do Corinthians e meio que voltaram atrás, pediram até mais, porque ficaram na bronca com o jogador não ter treinado. Lá o negócio é sério, meu amigo. Os sheiks realmente fazem isso. Só que aí o Corinthians formulou uma nova proposta. A nova proposta do Corinthians não tem um valor para pagar a mais. O Corinthians não vai mais pôr grana a mais na negociação. O que o Corinthians fez? O Corinthians diminuiu o valor das parcelas e deu uma entrada maior, tá? Para tentar convencer. Deu uma entrada bem maior do que tinha oferecido antes e pagando com menos parcelas do que havia oferecido na proposta inicial. O Corinthians acredita que pode convencer agora os árabes dessa forma. Vamos aguardar. O jogador quer, o Corinthians agora faz uma nova proposta. E o Corinthians repete a estratégia com o Cuéllar, tá? Informação que eu tenho que é um pouco diferente. O Corinthians conseguiu baixar aquele valor de 4 milhões de dólares, tá? E fez e deu uma entrada maior, tá? Para quase financiar em poucas vezes, 2 ou 3 vezes o restante do pagamento. Então a gente tem aí um valor de tentativa de comprar o Cuéllar por menos de 4 milhões de dólares, não me passaram o valor exato, se é 3 ou é 2, tá? Mas também com uma entrada maior e poucas parcelas. É assim que o Corinthians, neste momento, tenta convencer os árabes para contratar Cuéllar e Plata. O Corinthians segue firme e forte negociando com esses dois jogadores. As negociações não se encerraram, pelo contrário. O Corinthians tem esperança, enviou agora as novas propostas e espera uma resposta positiva dos árabes. Agora sobre Thales Magno, que é novo reforço do Corinthians, o anúncio acontecerá nas próximas horas, já está tudo certo entre Corinthians, New York City e Atleta. Empréstimo de uma temporada, na teoria, esse empréstimo é gratuito, levando em consideração que o Corinthians vai comprar o jogador, a operação de compra de 13 milhões e meio de dólares ou 78 milhões de reais. Se o Corinthians decidir não ficar com o jogador, vai ter de pagar 1,5 milhão de dólares pelo empréstimo ou 8 milhões e 200 mil reais. Importante contar que há cláusulas nesse contrato de empréstimo que obrigam o Corinthians a ficar com o jogador em definitivo caso o Thales Magno bata alguns objetivos já estipulados. Atleta de 22 anos de idade, que surge muito bem no Vasco, é vendido em 2021 para o New York City por 60 milhões de reais. Nas últimas semanas, ele foi alvo do Vasco, do Bahia e também do Atlético Mineiro. Então dá para dizer que o Corinthians leva vantagem em relação a concorrentes importantes do Campeonato Nacional. Para mim chega para ser titular absoluto. E uma das boas aquisições, para mim a principal aquisição entre os 5 reforços que o Corinthians contratou nessa janela, já haviam chegado. Goleiro Hugo Souza, o zagueiro André Ramalho, além dos volantes Alex Santana e Charles. Esse, para mim, é o melhor de todos, logo depois o André Ramalho, que também vai muito bem, obrigado. Só para completar em relação ao timão, o Corinthians ainda busca um centroavante, o Alex Arce é a primeira prioridade, a primeira opção, jogador paraguaio de 29 anos de idade que atua na LDU, mas existem tratativas também com outro centroavante, cujo nome ainda não foi revelado. O Corinthians tem convicção de que precisa urgentemente de um camisa 9 para fazer gols, e isso ficou bem claro no empate em 2-2, absolutamente frustrante contra o Juventude, que complicou ainda mais a situação do Timão, jogando em casa, diante de 45 mil pessoas, durante a maior parte do tempo com 2 atletas a mais. O Corinthians finalizou mais de 30 vezes e não conseguiu fazer o gol da vitória.
Só para arrematar, o técnico Ramon Dias segue insistindo em Cuéllar, mas é muito mais um pedido do técnico do que uma necessidade na visão dos dirigentes. Vamos ver como é que essa história termina. Já o Thales Magno realmente acertou. Ele queria voltar para o Brasil. O Corinthians firmou um contrato de empréstimo de uma temporada com o New York City com opção de compra. Eu acho interessante essa medida porque os caras querem 12 milhões de dólares, 13 milhões de dólares pelos jogadores. Pagaram 12 para o Vasco. Para recuperar o investimento, ele tem só 22 anos, não está jogando tanto lá assim, teve uma lesão de joelho, ficou 5 meses fora, voltou agora recentemente, mas não está sendo muito aproveitado pelo técnico, queria voltar para o Brasil, beleza, o Corinthians entrou na parada, vai pagar, se não ficar com o jogador, paga 1,5 milhão de dólares por esse empréstimo, né, cerca de 8 milhões de reais, mas tem algumas que a gente não conseguiu descobrir, algumas metas a serem atingidas que obrigam o clube a ficar com ele. Então, assim, se ele cumprir um determinado número de jogos, gols, assistência, alguns números assim nesse sentido, o Corinthians vai ter que desembolsar 78 milhões de reais, que são os 13 milhões de dólares pedidos pelo clube na opção de compra depois de uma temporada. Então, tem esse risco, né? Tomara que as metas elas sejam bem boas, assim, né? Difíceis de serem alcançadas no sentido de que se ele alcançasse, é sinal que ele fez muitos gols, que ele rendeu demais para o Corinthians, porque aí sim, aí vale o investimento, aí vale você ter que bancar um jogador que ali na frente vai ter uma revenda, porque ele é muito, muito jovem. Só que fica nessa condição, né? Se daqui a pouco ele arrebenta aqui, você é obrigado a comprar. E é um valor bem alto. Se não for, o Corinthians paga pelo valor de empréstimo e libera ele para voltar ao New York City. Tem uma temporada para a gente saber se ele vai dar certo ou não. Eu acho que pela bola que ele tem, joga fácil nesse time e vai ajudar, tranquilamente vai ajudar, porque o Corinthians está precisando especialmente para o setor ofensivo.